Muito bem, começando mais uma edição do programa Guardados da Memória. Hoje eu estou aqui com o empresário bagiense, João Dacheri. Tudo bem, João? Bom dia, tudo bem? Muito obrigado por ter reservado um pouquinho do teu tempo para vir bater esse papo aqui com a gente. Prazer é meu. Que legal. João, a gente já estava conversando em off aqui, mas eu queria que tu me contasse, eu não sei se tu sabe certinho, assim, a origem do nome da tua família, de onde que vieram os Dacheri, quem foi o primeiro a chegar aqui na fronteira. Eu não sei dizer quem foi o primeiro a chegar. Na fronteira foi meu pai, na realidade, né? Mas a nossa família é de descendência francesa, então ainda tem algum francês Dacheri perdido lá. Né? Dacheri? Seria um Dacheri ou é Dacheri também? A gente chama Dacheri porque a gente, apesar de ser descendência francesa, a gente caiu no meio de uma colônia italiana, né? O italiano tem um acento diferente, sim, né? Eu imagino que seja Dacheri a pronúncia correta, considerando a língua, né? Sim. Mas meus tataravós vieram, caíram, é a única família de descendência francesa que caiu nessa colônia, que fica na Serra Gaúcha, aliás, no Vale do Taquari, pertinho da Serra Gaúcha, né? E lá ficou, né? Ficou e a minha mãe é de descendência italiana, meu pai é de descendência francesa. Certo. Então o francês morreu, na realidade, nesse processo todo, né? Por estar numa descendência, numa colônia italiana. Sim, e eles vieram juntos de lá para Bagé, se conheceram aqui? Não, meus pais casaram lá, casaram numa cidade chamada, na época não era nem cidade, era um distrito, né, Vespasiano Corrêa. Eu vim para cá quando eu tinha 6 anos de idade, então nós três, né? Tu lembra desse processo de vinda? Eu lembro da vinda, é engraçado, né? Porque meu pai na época era motorista de caminhão, né? Sim. Então eu lembro da gente, todo mundo saindo de lá, entrando na cabine do caminhão. Para criança é festa, né? Sim. E era um fenemê daqueles que tinham ainda parte do motor dentro, né? Então tinha aquela divisão, sim, entre o motorista pilotar e era um o processo. resto, né? Então veio eu, meu pai e minha mãe. Desculpa, meu pai, minha mãe e nós três piazinhos, três já crianças, tinha os 3 né? guris já. Já, todos nós nascemos lá. E veio uma moça que ajudava a gente lá, sim, que ficou um tempo aqui, depois foi embora de novo. E vocês já se instalaram lá na São Judas, naquele local? Na São Judas, naquele tempo, que é 50 e poucos anos atrás, né? Não existia muita coisa lá, né? Eu lembro que quando eu era piá, pequenininho, né? Ainda passava um monte de tropa de boi ali na frente para levar até o frigorífico, sim, né? Que sim, a Cicad era logo atrás, né? Então não tinha aquela ponte, não tinha aquele corte do trem. A nossa casa era do lado do corte, de onde aconteceu o corte, de onde aconteceu aquele viaduto ali, que é super fundo, né? Então a gente instalou primeiro ali. Aí o pai... Onde é a balança hoje aqui em Bagé, mais ou menos. A balança tem a pedreira, tem aquelas coisas todas, sim, então a gente foi para ali. E só depois, eu me lembro que eu já estava acho que na 5ª ou 6ª série, que a gente mudou para o lugar onde hoje é o supermercado do Nicolini, né? Sim. Então ali que o pai começou não, ele já tinha um negóciozinho antes do outro lado, e ali ele começou a expandir. Pois eu ia te perguntar, a empresa Dacheri hoje é uma empresa grande, como é que começou Teu pai era caminhoneiro? O pai era Começou caminhoneiro. Com transporte ou supermercado? Começou com transporte. E aí nós meio brincando, eu e meu irmão o Paulo, que é o mais próximo de mim, né? O pai tinha um atacado na realidade, né? Então era uma venda por caixa maior, né? Sim. E eu e meu irmão meio que brincando, a gente começou a vender as coisas. Então a gente criou um botequinho no próprio atacado e as pessoas começaram a vir, né? Meio que de brincadeira nós começamos a fazer a questão do varejo. Então só depois o supermercado surgiu, depois de bastante tempo. Primeiro a gente teve um botequinho pequeno, depois um supermercadinho do outro lado da rua, depois a gente construiu ali onde é hoje o Nicolini, né? Que o Nicolini deu uma boa expandida, mas começamos meio que na brincadeira, eu e meu irmão, quanto criança, né? Fazendo negócio ali. E bom, a parte de transporte surgiu em função da necessidade O transporte sempre existiu, né? Então o pai, por ser caminhoneiro e gostar disso, ele começou, ele tinha, quando o pai morreu, acho que nós tínhamos 3 caminhões na época, né? Sim. Então o transporte sempre existiu, a gente sempre buscou as coisas, levou as coisas, né? Nós mesmos, enquanto empresa, né? Sim.
mas é uma coisa que o pai gostava muito de fazer. E os meus irmãos gostam, tanto é que quando eu fui embora, a gente fechou o supermercado e a transportadora foi lá para Santa Teresa, que hoje continua. Voltando um pouquinho, onde é que tu estudou aqui em Bagé? Eu estudei na Urcamp, bom, desde tipo o começo, de guri, né? São Judas, Polivalente, foi o Espírito Santo, aí depois fui para a Urcamp. Qual é a tua formação? Na Urcamp eu fiz administração, né? Tentei fazer direito, mas não consegui conciliar. Depois tentei fazer arquitetura também, não deu para conciliar o horário. Sim. Né? Antes dessa mudança toda de ir embora, né? Mas a Urcamp foi a minha escola. Eu fiz pós-graduação em marketing também na Urcamp, junto com a Universidade de Santa Maria. Era um curso que eles traziam para cá. Eu até ia te perguntar se essa questão de empreender foi uma coisa natural em função do teu pai já ter negócio e tu ser o filho mais velho, tem aquela expectativa que o filho mais velho vai seguir. Eu acho que a gente teve uma escola boa, né? A gente sempre viu o pai fazendo essas coisas, a mãe sempre ajudou muito o pai. Era uma coisa muito de família mesmo, a família meio se confundia até com a empresa. Então foi meio natural. Na realidade, eu queria ter feito medicina, né? Num primeiro momento... Você ia te perguntar se tu tinha uma paixão, assim... Né? Num primeiro momento, eu não diria que é uma paixão, né? Quando criança, eu ouvia alguma coisa em medicina, que o médico que ia para o interior ganhava bem, se dava bem, e a minha cabeça era, eu vou fazer medicina e eu vou morar no interior do interior, tipo, sabe, vou receber em galinha, porco, vaca, o que for, mas para começar uma vida mesmo. Né? E aí eu tomei pau no vestibular, lógico, né? Imagina, tu sai do segundo grau e aí tu vai querer fazer medicina, não é bem assim, né? Sim. Aí tomei pau no primeiro vestibular, aí cheguei me inscrevendo no segundo, eu fiz em Pelotas, cheguei me inscrevendo no segundo para Rio Grande. E aí, nesse período, veio o exército, né? Fui pro quartel, fiz o quartel e aí acabei fazendo vestibular e passei aqui. E aí, quer saber, eu vou entrar aqui. Sim. A gente já tem negócio aqui. Sim, então... tu estava procurando um garantido, mas tu já tinha também... a gente já tinha uma empresa, era uma pequena, empresa, né? Não sei se ia dar para todo mundo, sustentar todo mundo, mas já tinha um começo, né? Alavancado. A gente estava conversando aqui que tu te tornou empresário da gastronomia fora do país. Tu já tinha gastronomia como um hobby, como já era um foco teu? Eu gostava bastante de cozinhar para amigos, essas coisas, né? Mas nunca... No tempo do Rotary até brincava com o pessoal, porque a gente fazia café colonial, essas coisas, era meio eu que ajudava nisso, né? De repente abrir um bistrozinho, alguma coisa assim, mas eu não tinha formação, né? Então... Sim, tinha formação de administrador. Mas entre o gostar de cozinhar, e a administração te ajuda um monte nesse processo, né? Entre o gostar de cozinhar até tu cozinhar para as pessoas de forma profissional, tem uma distância muito grande ali, né? Aí eu lembro que eu fiz um Empretec, e o meu colega do Empretec até era o Everton ali da Casa do Pão, né? E no Empretec, no teu último dia, eu acho, tu tem que criar um negócio, abrir e fechar. Né? Então a gente criou um restaurantezinho, né? Eu fiz até lá no meu condomínio onde eu morava, lá no São Bernardo, e a gente criou um botequinho ali, um restaurantezinho, serviu aquela noite, fechou, deu lucro, né? Na brincadeira era esse o propósito, né? Deu lucro, legal, né? Aquilo morreu, o Empretec foi feito em função da empresa que eu já trabalhava, né? Com meus irmãos. E aí, quando surgiu a possibilidade de abrir um negócio de verdade de gastronomia, aí eu fui estudar, né? Sim. Então aí é outra história. Aí eu fui para Caxias, para Flores da Cunha, na realidade. Eu fiz a escola de gastronomia em Flores da Cunha, porque eu não entendia nada disso, né? Sim. Cozinhar em casa para os amigos é uma coisa, mas tu receber pessoas que vão te pagar não só para comer a tua comida, mas para desfrutar daquilo, do espaço que tu criou, né? É uma experiência, é outra coisa, né? E tu já tinha o hábito de viajar antes de Gostava. tomar a decisão de ir embora? Eu sempre gostei de viajar, assim. Eu lembro que eu acho que 22 ou 23 anos, eu resolvi fazer uma mochileiro, né? Então, eu fui um tempo, fiquei um tempinho em Londres e depois pegava o trem e ia, né? E não tinha um destino, né? Eu lembro que e pelo fato de eu ter ficado um tempinho em Londres,
Eu conheci muita gente na escola. Que ano foi isso aí? 84, 85, acho que meio por aí, um pouquinho mais para frente. Sim. Né? Eu conheci muita gente, né, de lugares diferentes, né? E essas pessoas acabaram motivando para mim visitá-las depois. Certo. E eu lembro que de uma ocasião, eu queria, nessa viagem de mochileiro, e naquele tempo não tinha celular, não tinha nada, a gente ia pegava os horários de trem e escolhia para onde tu ia, ou fazia um roteirinho programado, mas não tinha esse acesso de internet, essa informação, sim, informação que tinha né? hoje, né? Eu decidi que eu queria ir para a Iugoslávia, o caminho para a Iugoslávia. Aliás, eu ia para a Iugoslávia. E aí, quando eu fui atravessar a Hungria, eu precisava de visto e não sabia. E naquele tempo ainda era cortina de ferro, né? Eu me lembro que me fizeram descer do trem e tinha um monte de cachorro e soldado armado. E estou estrepado aqui. Né? Era eu e um casal australiano que precisava de visto também. Aí os caras me deram a opção de... tu fica aqui de noite, a gente retém teu passaporte, ou a gente deporta agora. Eu disse, não, o senhor me deporta agora. Tu não queria não dormir lá de jeito nenhum. E a coisa, a parte mais engraçada do mundo, porque meu destino na época era a Iugoslávia, antes da guerra, naquele momento a guerra estava começando. Eu não tinha a menor ideia que a guerra estava começando, né? Aquela separação séria, a Iugoslávia não tudo existe que mais. Aconteceu, né? Exato. Então, é engraçado, né? Eu achando que aquilo era uma catástrofe, eu ser deportado num lugar. Não, a catástrofe seria se eu tivesse ido. Né? Então, mas sim, eu sempre gostei dessa coisa do viajar, do sair, do conhecer, do experimentar o que é novo. Sim, então quando tu resolveu... Bom, tu mora no Canadá há quanto tempo? Eu moro no Canadá, morar desde 2008. Certo. Eu fui em 2006, fiquei um tempo lá, aguardando a documentação de residência permanente sair. A documentação demorou para sair, eu voltei e aí eu fui embora em 2008. Certo, foi por uma questão de oportunidade de negócio? Foi sim. Nós tínhamos o supermercado na época. Aí nós recebemos na empresa, através de um parceiro de negócio lá de Santa Maria, o Oscar, que hoje é meu sócio do negócio, né? Além dos outros 2 sócios que a gente tem, que são brasileiros, né? Nós recebemos ele para fazer um estágio na nossa empresa, né? E aí conversa vai, conversa vem, a gente meio que ficou conhecido e ele retornou. E aí o Tólio, que é esse parceiro de negócio da Santa Maria, queria fazer alguma coisa fora, aí propôs para o Oscar, né? Oscar, o que a gente pode fazer? E aí o Oscar deu algumas sugestões e acabou indo numa churrascaria aqui no Brasil. Então, um estrangeiro, quando vem numa churrascaria aqui, é uma experiência completamente diferente, né? É uma coisa muito louca, a quantidade de carnes e de comidas que a gente oferece, coisa que não existia lá fora, né? Lá fora as coisas são porcionadas, né? Existe uma consciência diferente nesse sentido. E aí, conversando, vamos fazer esse negócio? Vamos, deixa eu dar uma olhada lá primeiro e ver se eu tenho condições de me preparar para isso. Porque, né? E foi meio por esse caminho. Assim. Sim, a barreira cultural, o idioma até não era o grande problema nesse caso. Tu sabe que a gente pensa que não é, né? Eu achei que eu falava inglês. Eu achei que eu falava inglês. Quando eu fui para lá. Só que é diferente o teu inglês de escola, que a tua comunicação com os teus colegas, com o teu professor, também as coisas são um ambiente controlado, né? Um ambiente controlado. Exato, né? Quando tu entra em uma sociedade, e eu entrei trabalhando num restaurante lá para aprender mais um pouquinho como é que as pessoas se comportam, tu percebe que tu não fala inglês. Tu meio... E tu sabes que isso é uma coisa muito interessante na vida da gente, porque a gente meio se sente idiota, né? Quando tu não consegue te comunicar, eu acho que de forma geral, e num ambiente onde não é o teu, tu te sente muito idiota. Eu vejo isso muito com os brasileiros que vão e trabalham com a gente, essa perda de autoestima, né? Nesse processo. Que coisa. Pois é, eu imaginei que não, no teu caso, não tivesse sido uma barreira tão... Eu acho que não tem como não ter, né? A gente sai de por exemplo, um país latino que tem um comportamento completamente diferente, aí tu cai lá no anglo-saxão, que é uma cultura
muito mais Certo. fechada, Pois é, a gente, mais organizada. a gente tem essa, como é que essa hiperideia, né? Que a gente imagina, o Canadá é um país super frio e tudo é subterrâneo. E não é. E não é, né? Não, não é. Isso é bem uma coisa uma concepção muito errada. O Canadá é um país que tem uma parte subterrânea, mas só naquela região francesa, ali pro lado de Montreal, Quebec, né? E não é tão grande assim, né? E o resto do país, a gente chega a 38, 39 graus no verão lá, né? O verão é mais curto, é lógico, né? A gente tem um período grande de neve, de frio, né? Que psicologicamente afeta a gente um pouquinho, mas não é um país quente, é um país vibrante, é um país de muito sol, é um país bonito. Então, é quase que um tropical fora dos trópicos, né? Sim. Na época do verão, né? E assim, qual é a, não sei se tu pode apontar uma diferença ou diferenças de ser empreendedor Aqui aqui e lá. lá. Eu acho que a sociedade lá te obriga a ser muito mais organizado. Então, um empreendimento no Canadá, me parece, ele tem mais chance de suceder do que aqui, porque as instituições, elas te exigem isso, né? Então, digamos, por exemplo, se tu quer abrir um negócio lá, tu entra na prefeitura, né, no City Hall, com um pedido de um negócio específico, ela vai analisar se naquela área onde tu quer abrir o teu negócio, tem mercado para ti. Se não está saturado, né? Se tu não tem 4 churrascarias já naquela vizinhança, que se tu abrir a tua, é muito pouco provável que tu tenha sucesso no teu negócio, tá? Ou que alguém vai quebrar porque tu abriu o teu negócio. João, então quem sabe tu abre uma loja de bebida, em vez algo assim? Eles não vão te indicar o que fazer, eles vão te dizer não tem lugar para ti. E aí tu vai ter que repensar, tu vai ter que refazer o teu plano de negócios, coisas como isso, entende? Não quer dizer que não tem pessoas que abram as coisas meio sem muito controle, tá? Mas para te pegar as licenças para abrir, e lá tudo tem que ter licença, tu tem que passar por um processo. E isso, queira ou não, é um puxão de orelha, que a gente não toma aqui, né? Eu quero fazer um negócio. Muitas vezes não se faz um plano de negócio, muitas vezes não se pensa, né? Poxa, eu vou alugar um imóvel esse é outro exemplo, né? Por 5 ou 10 anos, lá não vai se alugar um imóvel por um ano, né? Eu vou alugar um imóvel por 5 ou 10 anos. Eu vou ter dinheiro para pagar esse imóvel durante 5 anos, durante 10 anos? O meu negócio vai comportar isso, né? Então eu vejo que o empreendimento lá, ele tem uma certa estrutura por trás que te ajuda, né? E te ajuda indiretamente a ser mais ou menos eficiente. Certo. O aparato burocrático é menos burocrático. É bem menos burocrático. Para te abrir uma empresa lá é muito rápido, né? Mas para te abrir legalmente uma empresa, né? É muito rápido para te estruturar uma companhia, mas para te abrir, para te ter o ponto, para te, sabe, abrir o teu negócio, tu passa por um processinho, né? Bom, tu estava me falando, hoje tu está com 4 filiais. Culturalmente, como é que foi levar uma churrascaria brasileira para lá? Já tinha? Não, é muito gostoso, viu? Porque tu tá, da maneira como a gente vê, a gente não leva só o churrasco, a gente leva a cultura, né? A cultura do Pampa, né? A cultura que a gente tem aqui do comer. E a cultura do nosso comer é uma cultura coletiva, né? Eu não como, em geral, é que nem o chimarrão, né? Para mim, João, não tem graça tomar o chimarrão sozinho, entende? Para mim tem a graça do dividir. A gente tem a coisa do dividir o chimarrão, do dividir a caipirinha, do dividir a mesa, né? Então, esta é uma coisa muito gostosa de fazer lá, né? Porque não é o usual lá, né? Eu não tenho chimarrão no restaurante, porque seria um passo muito difícil para mim implementar eles dividindo uma bomba, sim, né? Sim, que é boca, sim, essa coisa toda, sim. né? Mas ainda mais depois da pandemia. Mas a gente sempre, do possível, tanto é que as fotografias que a gente tem no restaurante, elas foram, eu comprei o direito do Keck Barcelos aqui de Bagé e usei as fotos dele para fazer. Então o nosso papel de parede é uma colagem das fotos do Keck, né? Que é muito show, que é muito nosso, e que tem um cavalo crioulo, né? Tem uma foto dele linda, maravilhosa foto, que
é a bunda dos cavalos crioulos. Sim. Os cavalos crioulos vistos por trás, com um mato de eucalipto na frente, num campo, que eu chego a arrepiar de quando eu lembro, porque é muito bonito, é muito isso E aqui, é Bagé, né? muito É Bagé, né? é a fronteira, é a zona do Pampa, né? Então é isso que a gente leva. Então é um componente cultural muito gostoso de fazer o que os outros não fazem, Sim, né? De tu levar o espeto, de tu levar cortes de carnes que não existiam. Quando a gente chegou lá, por exemplo, picanha não existia, né? Existiu toda a parte traseira, alcatra, tudo junto, né? E a gente teve que ir até o frigorífico e mostrar para ela, tira a picanha assim. Não tira a gordura, pelo amor de Deus, porque eles tiravam toda a gordura da picanha. Não, a gente quer isso, a gente vai te pagar por isso, entendeu? E hoje a picanha já é popular, então é uma coisa que me orgulho bastante, porque se tornou um corte que os outros restaurantes estão usando, né? Então não é só bom e ruim, né? Porque o preço acaba subindo. Sim. Em função que a demanda é maior. Que legal. E pandemia e tal, como é que foi para vocês lá? Foi bem difícil, porque Não sei como é que o país também procedeu. Em termos o Canadá é um país bastante sério, né? Nesse sentido de saúde pública, né? De coletivo, né? Então a gente foi praticamente obrigado a fechar 100% nos primeiros 2 meses. Então aquele impacto que todo mundo recebeu, o que vai ser amanhã, né? Para mim, enquanto dono de restaurante, e dono de restaurante interativo, né? Que a churrascaria é interativa. Sim, depende da pessoa ir lá, exato, o garçom servir. Exato, e não só isso, e tu vai no buffet, e tu pega e te serve, e tem um monte de interferência na tua mesa. Então, para mim, aquilo estava terminado, né? Então, quer dizer, tudo que a gente construiu até agora, vamos ter que começar, vamos ter que fazer outro negócio. Virar delivery, vamos virar delivery. Né? E tu sabes que churrascaria delivery, tu não vai pedir uma picanha e ela não vai chegar em casa como ela chega no teu espeto, né? Não, ela não foi desenhada para isso, ela não foi... Para mim, né? O negócio de churrascaria é um negócio de restaurante, né? De fazer e comer na hora, não é um negócio de tu botar a comida na caixinha e mandar. A gente teve que criar, a gente teve que fazer isso que a gente já não fazia antes. Então, os primeiros 2 meses morreu, né? A gente ficou só imaginando o que ia acontecer até tu começar a poder pensar. E aí o Canadá começou a dar uma aliviada. Então, tu pode fazer delivery, né? Então, tá. Então, vamos trabalhar delivery por um período aí de 30, 60 dias. A partir daí, então, tu pode agora abrir determinados horários com determinados distanciamentos, e aí foi. Então foi tudo muito gradativo, né? Eu vou te dizer que somente em dezembro agora, de 2022, eu sentei um pouquinho para trás, não, a coisa está começando a funcionar como era, quer dizer, quase que 2 anos depois, né? Mas, e aí nesse mesmo período de tempo também, tinha momentos que tu tinha que fechar de novo, né? Então, quando vinha... Sim, dava uma aliviada, os números de casos subiam, aí fechava fecha de novo e vai. Então, tu imagina tu treinar pessoas para isso. Pois eu ia te perguntar, tu levou assador daqui ou tu treinou a gente lá? Não, a gente até tentou levar, mas aí o consulado canadense em São Paulo não liberou os vistos, porque ele entendeu, eu imagino, né, eles não dizem isso para ti, era uma empresa nova, de um negócio novo, tem uma chance muito grande de dar errado. Restaurante tem, né? Não sei no Brasil, eu não lembro esses números, mas no Canadá o índice de restaurante que quebra no primeiro ano é altíssimo também, porque é um negócio difícil, né? Não é um negócio fácil. O que o Canadá vê nas pessoas, né? Eu quero ir para o Canadá, tá, mas tu quer ir para o Canadá para trabalhar? Ah, correto, eu quero trabalhar. Tá, mas por que eu vou te dar visto para ir trabalhar lá se tu não tem vínculo nenhum aqui? Significa que tu vai ficar lá. Sim. Entendeu? E eu não quero que tu fique aqui, eu quero que tu venha para trabalhar e volte, né? Então, eles olham muito isso, a possibilidade de tu querer imigrar de uma forma meio... Permanente, mas não intencional para eles, né? Uma coisa é tu querer imigrar
e tu vem com toda a documentação para isso. Outra coisa, tu pediu Não, um e visto. como tu, que no caso que ia investir lá e tal, é diferente. Né? Exato, né? Então, a gente teve, acho que 2 ou 3 vistos negados e aí a gente parou. Não, a gente não vai prejudicar as pessoas, porque depois vai ter um período grande para te aplicar de novo. As pessoas que têm o visto negado, não para nós, mas para as pessoas, né? Então, não, vamos parar e a gente vai ter que treinar as pessoas. E a gente treinou, né? Foi para lá, treinou. O Oscar aprendeu, ele veio para o Brasil também. E aí trabalhou em churrascaria e aprendeu. E aí eu aprendi o outro lado também. Então, a gente treinou as pessoas que a gente contratou lá. Né? Era engraçado esse processo, viu? Sim. Foi engraçado, porque tem toda uma cultura que tu tem que ensinar, né? Cultura de como se come em churrascaria, como se corta a carne em churrascaria, como se leva, como Que se é uma banalidade tão grande pra aqui gente, pra né? nós aqui para nós é. Qualquer um aqui faz churrasco, né? É verdade. Não é assim uma churrascaria. Um parêntese aqui que agora eu me lembrei, voltando um pouco para Bagé, eu não sei se tu tinha uma ligação grande com a área cultural, mas eu lembro que tu cantou no coral Auxiliadora. Ah, eu gostava muito disso, nossa. O Auxiliadora eu entrei já depois de bastante adulto, assim, e eu sempre gostei muito do canto, né? E eu tive a felicidade de participar com o coro da Dona Gilca, né? Sim. Foi uma experiência maravilhosa que me ajudou a vida inteira. Acho que me fez melhor. Sim. Né? Quanto tempo durou isso aí, te lembra? Poxa vida, eu devo ter ficado no coro talvez uns 20 anos antes de ir embora. E nunca mais cantou? Depois que eu fui pra lá, não. Só no chuveiro. Quando a gente vem aqui, a gente dá uma cantada junto com o pessoal. Sim, sim. Né? A gente fez um concerto em homenagem à Dona Gilca 2019, né? Aí a gente juntou todo mundo, eu vim, veio Artigas, veio Flavinho, a gente tentou trazer um pouquinho aquele grupo original, né? Sim. Mas não, lá eu sou espectador. João, há quanto tempo tu tá fora do Bagé? Uns 15 anos já, assim, de 2008 até 2023, né, que eu tô fora, assim, mudei para lá e moro lá, 15 anos. 15 anos. E aí, mais uns 2 anos antes que eu fiquei estudando, 3 anos antes, né, que eu fiquei estudando, indo e vindo e... Mudou muito a tua visão, a tua percepção do Brasil, Bagé? Olhar de fora para dentro traz alguma diferença de percepção, tu acha? Não, porque a maior parte da minha vida eu morei aqui, né? Eu fico triste por vezes quando tu vê situações acontecendo aqui que poderiam não acontecer. Sim. Porque morando em um país que talvez um pouco mais estruturado, tu vê que as coisas são evitáveis, né? São previsíveis, sim, né? Sim. Então, eu fico bastante triste. Uma coisa que acontece muito, que eu percebo aqui em Bagé, é que tu vem em um ano num negócio, né? Num restaurante, no ano seguinte tu já não encontra mais. Então eu fico triste de ver isso, porque existe todo um investimento para isso, claro, né? Investimento pessoal, financeiro, é estressante isso. Aí a pessoa abre e aí no ano seguinte já não existe mais. Eu percebo isso muito acontecer aqui. Mas eu amo muito, né? Eu não sou bagense, não nasci em Bagé, mas para mim a cidade do coração é Bagé, né? A gente tem os vínculos, eu tenho vínculo com a minha família, com meus amigos, com as pessoas, com os locais, né? Sim. É muito gostoso vir para cá. Mas na minha percepção não mudou muito, porque eu acho que a maior parte da minha vida eu vivi aqui, né? Sim. Eu gostaria que fosse diferente, né? Sim. Mas não está muito ao meu alcance isso. João, caminhando aqui para o final do nosso papo, tu é um cara que tá muito jovem, tá há 15 anos fora, mas tu tem teus afetos aqui, tuas relações aqui. Eu não sei se tu tem algum plano de um dia retornar para ficar, ou quero envelhecer em Bagé. Eu acho que... Já parou para pensar nisso? Ou Já parei, sim, já. Eu acho que é uma pergunta difícil de responder, porque quero, né? Gostaria muito, né? De ter uma propriedade aqui que eu voltasse a dizer que é minha casa. Sim. Mas eu acho difícil que isso aconteça, né? Eu acho que tem bastante trabalho pela frente para mim ainda. Sim. Sem eu me aposentar, então tem um bom terreno pela frente, né? Apesar do Canadá ser um país frio em termos de clima, né? Uhum. É um país que tu não sente o frio, né?
Então, o que passa, né, pela cabeça de muita gente que mora lá? 6 meses lá, 6 meses aqui. Sim. Ou alguma coisa como essa, né? Então... Não seria viável para desejo, eu acho que nesse momento não, desejo até existiria, né? Mas difícil te dizer isso, né? Eu acho que quando tu começa a amadurecer mais, tu começa a pensar de maneira diferente também. Então, o pensamento que eu tenho nisso hoje é muito pouco ainda, né? Sim. Eu preciso, conforme o tempo vai passando e tu vai dando valor diferente às coisas, né? Muda, né? Conforme a tua vida vai andando, os valores vão mudando, né? E eu tenho certeza que o que eu penso hoje, eu não vou pensar igual daqui 2, 3, 4, 5 anos, talvez, né? Então, para mim seria talvez um tanto imaturo ter dizer sim, eu vou voltar, ou não, eu nunca mais volto. Sim. Não, eu adoro voltar para cá. O ano passado eu não consegui vir, né? Em função de pandemia e coisa. Puta, é muito tempo, né? Parece que um ano assim é um lapso de tempo gigantesco. Pegar o sol do Pampa aqui é só aqui, né? A gente estava voltando de Montevidéu semana passada e pegar aquele pôr do sol ali em Aceguá. Gente, aquele céu vermelho. Com essas coxilhas, os bichinhos e as árvores lá atrás. Esses campos e são o sol vai até né? o chão, né? É muito legal. É muito lindo isso, né? Mesmo a gente aqui que está acostumado, é sempre legal. E o nascer não é diferente, exato, né? O nascer do teu lado esquerdo aqui e o pôr do sol do lado direito, quem está indo lá para Aceguá, é algo lindo, maravilhoso. Né? A região que tu mora lá é montanhosa, é mais plana? É uma região de pampa, é igual, né? São pradarias como aqui. As montanhas estão mais ou menos a 1 hora da minha distância, e aí a continuação das rochosas, né? Então, eu estou num lugar privilegiado, porque a 1 hora oeste do Canadá, mais para o oeste. É o oeste canadense, né? Eu estou entre Vancouver e Calgary. As montanhas estão entre Vancouver e Calgary, né? Então, atravessar aquilo, dirigir naquele lugar é muito legal, né? Lógico, no verão ou na primavera. Nem pensar no inverno, que aí não dá. João, é muito, muito legal papear contigo. Eu tinha certeza que ia ser interessante. Te agradeço por tu ter vindo aqui, separado um tempinho do teu tempo. O prazer foi meu. Parabéns pelos teus negócios e, enfim, que tu chegue a 40 churrascarias. Obrigado. E, enfim, volte sempre. Obrigado. Prazer foi todo meu. Legal. Obrigado por abrirem essa possibilidade. Legal. Esse foi o Guardados da Memória. A gente conversou com o João da Xeri. Quem quiser acompanhar essa e outras produções da TV, segue a gente lá nas nossas redes sociais, Facebook, também no Instagram, além dos canais da TV aberta 5.13 e no canal 16 da NET. A gente volta em outra oportunidade com mais uma entrevista aqui no Guardados da Memória, certo? Até mais!